Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo a todos. Que bom que você está aqui nesta noite, numa quinta-feira fria, mas que juntos possamos ser aquecidos pela presença do Senhor, pela palavra que vamos meditar nesse momento. Hoje com uma palavra toda voltada para a vida conjugal, voltada para os casais, que é a mensagem quando laços viram nós. Então, sem mais demora, eu quero te convidar a lermos a palavra de Deus. O texto-chave da nossa palavra se encontra em Efésios, capítulo 4. Leremos os versículos 2 e 3 e depois leremos os versículos 31 e 32. Você pode abrir sua Bíblia, ligar aí sua Bíblia, ou você pode também acompanhar pelo multimídia. Diz assim a palavra de Deus: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Gostaria que esse tema ficasse um pouco mais fixado na sua mente, então eu te convido a lermos juntos. Eu já li uma vez, mas eu quero que toda a igreja leia comigo nesse momento. Vamos lá, toda a igreja? Vamos lá? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós pedimos ao Senhor para que nesta noite, Pai, o Teu Espírito Santo aqueça os nossos corações. Nós lemos a Tua palavra, nós vamos refletir à luz dela, com direcionamento para casais, para a vida conjugal. A nossa oração é que o Teu Espírito fale a cada um de nós, sem exceção. Fale ao meu coração, ao coração de cada um que está aqui nesta noite, e que possamos sair daqui sendo confrontados, tocados, encorajados por esta palavra, e que nossa vida possa produzir obras que venham glorificar o Teu nome. Eu oro assim no nome de Jesus, amém. Irmãos, o que eu tenho em mãos aqui? Um laço, está claro isso? Tá? Todo mundo identificou que é um laço, né? E laços, eles são bem diferentes de nós, sim ou não? Um laço é diferente de um nó, né? O que um laço comunica, irmãos? Podem participar, gostaria, inclusive, da participação dos irmãos. O que um laço comunica? Um enfeite, mas o quê? Beleza, mas o quê? União, mas o quê? Afeto, mas o quê? Carinho. Geralmente não há dúvidas, né, sobre o que um laço comunica. Primeiramente, eu quero pensar que para haver um laço houve intencionalidade, sim ou não? Um laço não é feito por acaso, você viu? Que precisa você manusear bastante, se movimentar para que tenha um laço. Logo, para que tenha um laço, houve intencionalidade. Ele não foi criado por acaso. Como vocês falaram, o laço ele comunica
ele comunica leveza, ele comunica presente. Se você recebe um presente com um laço, aquilo está comunicando afeto, carinho, igual os irmãos disseram, né? Geralmente quando alguém vai dar um carro zero para alguém de presente, né? O que tem em cima do carro? O laço, né? O laço não, financeiramente ele não vale ali percentualmente quase nada em relação ao carro, mas em termos de valor e não de preço, aquele laço está comunicando muita coisa. O casamento tem laços, irmãos? Tem, né? Quando começa a ser feito o laço no casamento? Na própria cerimônia, não é isso? A cerimônia de casamento, ela está dando os primeiros manuseios para que um laço seja pronto. É diante das palavras no altar, é diante da aliança que um laço se forma. Mas o laço, ele comunica mais o que no casamento? Não de uma forma geral agora. No casamento, o que o laço representa para o casamento? União. O laço são os bons momentos do casamento, não é isso? Podemos dizer que são laços, combina com laços, não é isso? Os laços são o quê? São as palavras bonitas, concordam? Os laços são as declarações de amor, os laços são os carinhos feitos no casamento. Então, um casamento ele também tem laços. Agora, o nó, ele é bem diferente disso, é ou não é? Porque o nó, sem querer, irmãos, a gente pode fazer algo e olha, na pressa, a gente pode arrumar o quê? Um nó. Geralmente, se você tem um tênis com cadarço, você já passou por isso. Uma tentativa ali de desamarrar rapidamente, o que você arrumou? Um nó. E o nó, ele não comunica o que o laço comunica, sim ou não? Houve intencionalidade no nó? Às vezes há, mas muitas vezes o nó, ele é resultado de algo que você não queria fazer. Muitas vezes o nó, ele não tem intencionalidade, ele é um resultado de um acidente, de uma coisa que não queria. O nó, ele comunica uma tensão, sim ou não? Tem uma tensão onde está um nó. E muitas vezes, irmãos, nós no casamento, nós vivenciamos essa relação. Nem sempre o nosso casamento possui apenas laços. Às vezes eles possuem nó. E o nó, irmãos, mesmo a gente percebendo que ele causa tensão, mesmo a gente sabendo que ele é involuntário, às vezes, voluntária ou involuntariamente, a gente pode criar outros. E a nossa vida conjugal, ela pode trocar os laços bonito, do afeto, da beleza. A gente pode trocar tudo isso por nós, irmãos. Então, a nossa vida conjugal, ela pode ficar cheia de nós. Como está a sua vida conjugal hoje? Ou nesses dias? Ela está mais para um laço? Ou ela está mais para um monte de nós? Como anda sua vida conjugal nesses dias? Eu quero um casal voluntário, não é para fazer nada aqui na frente não. É para que discretamente, preste atenção, discretamente, enquanto eu estiver pregando, vá tentando aí do seu lugar desfazer todos esses nós. Discretamente, tá? Você fica aí prestando atenção na mensagem e vai tentando desfazer todos esses nós até eu terminar o sermão. Aqui é tudo voluntário, tá, irmãos? Se não vier ninguém, eu escolho. Aqui é tudo voluntário, tá bom? Tudo voluntário. Vocês pensam que eu não estou enxergando vocês só porque está escurinho aí, não? Eu tô.
Luana e Gleidson, vem cá, como é tudo voluntário. Como é tudo voluntário, vocês sentaram lá atrás. Vocês serão o casal que irão me ajudar no decorrer desse sermão, desfazendo esses nós, discretamente, tá? Fiquem à vontade. Vai ser fácil. É dentro disso, irmãos, e entendendo bastante sobre a dinâmica de relacionamentos, que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras que nós lemos na carta aos Efésios, capítulo 4. Embora ele não tenha escrito para um contexto de vida conjugal, ele escreve para os crentes da igreja de Éfeso. Ele escreve dentro de um contexto relacional, onde ele percebeu que laços, metaforicamente, como temos falado muito esse mês, ele percebeu que laços, irmãos, eles se tornaram nós. Aquela comunidade de fé, ela havia perdido a unidade. Aquela comunidade de fé, ela não estava conseguindo viver bem relacionalmente. E embora esse texto não tenha sido escrito para casamento, para a vida conjugal, ele fala de assuntos ou de circunstâncias muito importantes para a vida conjugal. Primeiro, ele convida os seus destinatários, vamos mais uma vez, nos deparar com o texto. Ele convida seus destinatários a serem humildes e dóceis. Humildade e doçura, irmãos, é o que ele convida. Depois ele convida os seus destinatários à paciência e também convida a suportarem uns aos outros em amor. E ele faz um pedido, um clamor, para que eles se esforcem para conservar a unidade ou para preservar um vínculo, em algumas outras traduções, o vínculo da unidade, o vínculo da paz. E aí ele completa diagnosticando tudo aquilo que hoje talvez se aplicaria como nós, e ele vai dizendo: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, embora o texto não tenha sido escrito numa conotação de vida conjugal, foi escrito numa conotação de relacionamentos, e ele vai falar conosco nesta noite. E eu quero pensar, irmãos, que existe um processo do laço ao nó. A nossa vida é feita de processos. O que são processos, irmãos? São ciclos. E o processo, ele nos leva de um lugar ao outro. Para que alguém se forme numa universidade, essa pessoa precisa vivenciar o processo da caminhada do estudo. Essa caminhada envolve realização de provas, envolve esforço, envolve dedicação. A nossa vida ela é feita por ciclos, e esses ciclos muitas vezes são processos. Logicamente que nós vivenciamos e buscamos aquilo que desejamos, mas também sofremos a consequência do processo, irmãos, daquilo que não gostaríamos também. Então, na vida conjugal, embora o nosso casamento, em sua maioria, ele comece com laços, nós podemos em alguns momentos, irmãos, por conta do processo, por conta de circunstâncias que nós vivenciamos, a forma como agimos, determinadas situações, como nos comportamos, nós podemos ser levados a um processo, irmãos, onde tiramos o nosso casamento de laços e o colocamos em nós. Eu quero pensar que existem pelo menos 3 partes desse processo, irmãos, na vida conjugal, e eu creio que todos nós nos identificaremos com ele, seja porque estamos vivendo hoje, ou seja porque já vivemos um dia. O primeiro deles, que faz parte desse processo, eu quero chamar de pequenas negligências. O que são pequenas negligências, irmãos? São aquelas coisas que, com o passar do tempo, embora nós já
as fizéssemos em algum momento, nós deixamos de fazer. Tem isso no teu casamento? Você consegue identificar isso no teu casamento? Coisas que, embora já tenham feito parte um dia da sua relação, hoje está sendo negligenciado, hoje não está sendo feito mais. Um exemplo, para facilitar a nossa reflexão, é quando antes na vida conjugal havia elogios e hoje não há mais. Ou seja, é uma negligência que nós em algum momento alcançamos no casamento. Pode ser essa falta de elogio que antes existiu e hoje não existe mais. Pode ser aquela simples atitude de você receber o bem do outro e ser grato e demonstrar gratidão, dizer um obrigado, ser gentil por conta de algo bom que o cônjuge te fez. Mas hoje em dia você negligencia essa gratidão, talvez até por achar que ele ou ela não faz mais do que obrigação. Então você não é mais gentil, ou seja, você não demonstra mais gratidão. Então você está negligenciando algo que um dia já viveu e hoje não vive mais. Talvez essa negligência seja aquela atenção que antes você conseguia dar, você conseguia estar inteiro diante daquilo que o outro gostaria de dizer, gostaria de expressar, e hoje talvez até por conta da tecnologia, seja do celular ou de algumas outras coisas, ou por conta do trabalho, você não consegue mais se colocar inteiro e dar a atenção que o outro gostaria. Pode ser também um gesto de afeto. Talvez você, enquanto casal, em algum momento da sua vida, você já beijou muito o seu cônjuge e hoje você quase não beija. Talvez você já abraçou muito e hoje você quase não abraça. Então, isso são negligências, irmãos. E grave uma coisa, tá? Estamos falando de processos que podem nos levar dos laços aos nós, tá? E negligência na vida conjugal é uma dessas coisas que podem fazer com que o nosso casamento vá vivendo um processo de sair do laço para chegar até o nó. Mas não é a única parte, irmãos, desse processo. Existe uma segunda parte desse processo que eu vou chamar de expectativas não comunicadas. Sobre expectativas não comunicadas, irmãos, eu quero pensar que muitas vezes o maior problema do casamento não é o que foi feito, mas é aquilo que nunca foi dito. E isso, irmãos, que nunca foi dito, muitas vezes são expectativas não comunicadas, porque dentro disso do que nunca foi dito, pode estar um desejo guardado, pode estar uma ferida que foi sofrida e não foi comunicada, está sendo abafado, pode ser palavras engolidas. Então, na vida conjugal, um outro processo do laço ao nó são as expectativas não comunicadas, que eu quero te dar alguns exemplos também para facilitar a sua reflexão. Talvez aí no seu relacionamento, um dos cônjuges, e geralmente isso vem muito da mulher, mas não é uma regra, só estou dizendo pelo senso comum, mas às vezes um dos cônjuges, ele cria uma expectativa muito grande numa data significativa. Um exemplo, aniversário de casamento. Uma outra data significativa, Dia dos Namorados, ou qualquer outra data que você pense. Às vezes, um dos cônjuges dá muita importância para isso e cria uma expectativa sobre isso. Às vezes o casal está completando 10 anos de casamento, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de casamento. Às vezes é um dia dos namorados que um dos cônjuges cria uma expectativa de que o outro vai se lembrar desse dia, vai trazer um presente, vai fazer uma gentileza, vai fazer algo para sair da rotina, e o outro não faz.
É aniversário de casamento, mas ele age como se fosse um dia normal, um dia comum. É o dia dos namorados, mas ele não pensou, não fez nada, não disse nada, não se moveu, seja um dia antes, um dia depois, para poder mostrar que está comemorando aquilo, não deu um presente, não deu uma lembrança. E muitas vezes, quando um dos cônjuges se importa com isso e outro não, pode acontecer em determinados casamentos que um desses se cale e não comunique, e não fale. E muitas vezes isso vai gerando um sentimento ruim, que é essa expectativa não comunicada, e isso vai fazendo mal para a vida conjugal. Pode ser nesse mesmo pensamento que algum dos cônjuges esteja passando por um momento difícil no trabalho, está vivenciando alguma questão emocional, não está se sentindo bem, mas ele não comunica. Era um momento em que talvez ele precisaria de mais apoio, de mais afeto, de mais atenção, mas ele não comunica, e por não comunicar, o outro não consegue adivinhar, e muitas vezes isso gera essa expectativa não comunicada. Pode ser aquela situação em que você nem percebeu, mas o seu cônjuge ficou ofendido pelo que você fez, pelo que você falou, uma atitude que você se comportou de uma maneira que não agradou ele, mas ele também faz o quê? Ele silencia, ele não verbaliza isso para você. Então muitas vezes no casamento tem coisas que não são verbalizadas e vão criando expectativas não comunicadas. E expectativas não comunicadas, irmãos, dependendo de quanto tempo você só está guardando, pode tirar o teu casamento de um laço e o levá-lo para um nó. Provérbios 25:11, trazendo um ensinamento sobre a boa comunicação, vai dizendo que como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Você está conseguindo acompanhar aqui o que a gente está falando? Mas tem um terceiro passo também, nesse processo de laço até o nó, que são as cobranças constantes. É natural, irmãos, que todo casamento exista cobranças. Mas o problema é quando essas cobranças, elas são constantes. Elas nunca acabam. Então, o seu casamento, ele se torna um lugar de cobrança. E seja sincero, ainda que você seja esse que cobre, quem é que aguenta ficar num ambiente de cobrança o tempo inteiro? Se o ambiente de cobrança fosse o seu trabalho, e você ficasse o tempo inteiro no ambiente de cobrança, você teria vontade de fazer o que em relação ao seu trabalho? Podem responder. Ir embora, chutar o balde, procurar outro ambiente de trabalho. Por quê? Porque a hora que você coloca o pé no trabalho, é só cobrança. E se esse ambiente estiver sendo a sua casa? E se você é esse que só vive cobrando, como que você acha que o seu cônjuge, ou seus filhos, ou a sua casa de uma forma geral, como você acha que eles vão reagir em relação a isso? Ah, mas a pessoa dá muito mole, a pessoa nunca acerta, a pessoa está sempre errada, então por isso que tem sim que ter essa cobrança. Irmãos, a cobrança constante, ela é um grande contribuidor para que o nosso casamento, ele fique ruim. Um dos maiores desejos de qualquer ser humano, irmãos, é se sentir valorizado, é se sentir aceito, é se sentir admirado. Então, quando isso não acontece, quando só tem cobranças, ninguém consegue ficar ali. Provérbios 21:9, e não pense que essa palavra é só para a mulher, porque ela fala para os dois, vai dizendo assim, olha, melhor é viver num canto do eirado, do que com a mulher rixosa numa casa
ampla. Vamos ler juntos? Melhor é viver num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Para não haver acepção de pessoas, vamos substituir a mulher rixosa pelo homem rixoso. Vamos lá? Melhor é viver num canto do eirado do que com o homem rixoso numa casa ampla. Porque o homem rixoso também existe, irmãos. E esse eirado aqui no contexto do texto, sabe o que é? É como se fosse o terraço de uma casa. É melhor viver no terraço, desconfortável, passando frio, como se fosse hoje, do que numa casa ampla com alguém que é rixoso. Porque, irmãos, preste atenção, via de regra, o casamento que tem a cobrança constante, ele não tem valorização. O casamento que tem a cobrança constante o tempo inteiro, geralmente ele não tem a valorização. Ou seja, quando a pessoa faz algo de bom, aquilo não é notado, aquilo não é mencionado, porque o que é destacado ali é só a cobrança. Num casamento, irmãos, que só vive debaixo de cobrança, parece que o casamento é desempenho, sendo que o casamento não foi criado, irmãos, para ser avaliado como desempenho. Desempenho, irmãos, é na vida profissional. Desempenho, irmãos, é na atividade esportiva que você pratica. O casamento, ele foi criado para ser um espaço de crescimento mútuo e não um espaço de desempenhos. E aí, quando a gente volta ao texto original, espero que esteja ainda na sua cabeça aí, lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele, ainda que não esteja falando de casamento, digo isso, ele vai reconhecendo os nós que aquela comunidade estava vivendo, e esses nós estão no versículo 31, quando ele diz: livrem-se de toda amargura, repita após mim: amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia e maldade. Esses são os nós, irmãos, do casamento que aquela comunidade estava vivendo. Vamos falar eles de novo? Amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia e maldade. E eu te pergunto, esses nós estão no teu casamento? Amargura está no teu casamento? Indignação e ira, estamos considerando as duas como uma coisa só. Indignação e ira, tem no teu casamento? Gritaria e calúnia, tem no teu casamento? E maldade, tem no teu casamento? Porque são esses os nós que o apóstolo Paulo reconheceu naquela comunidade de fé. E quando a gente traz isso para o casamento, irmãos, por exemplo, a amargura no casamento é o nó das feridas que não foram curadas. E por isso que ele diz: livrem-se de toda a amargura. A amargura, irmãos, é o acúmulo das mágoas que não foram tratadas. E aí voltamos àquela situação, tá vendo? Porque de não comunicar, quais são as consequências que o não comunicar pode levar ao casamento? A não comunicação, irmãos, pode levar, por exemplo, à amargura. A amargura é o acúmulo das mágoas, é quando você tem, simbolicamente falando, um reservatório, uma caixa, e você vai colocando ali tanta mágoa, tanta decepção, e você só vai se calando, e colocando tudo ali dentro, que chega uma hora que o teu casamento virou um nó, e esse nó é o nó da amargura. É o nó das feridas não curadas, irmãos. Olha, e aí quando o casamento está vivenciando o nó da amargura, aí tem um grande problema, irmãos, porque no nó da amargura, tudo fere. No nó da amargura, o tom de voz fere. É ou não é verdade? No tom da amargura, o silêncio fere. É ou não é verdade? No nó da amargura, o carinho parece que é falso. No nó da amargura, irmãos, o pedido parece que é uma cobrança.
Então, uma das piores coisas que um casamento pode viver é o nó da amargura, porque no nó da amargura, irmãos, você, como nós dizemos no ditado popular, você vai ter que andar igual quem está pisando em ovos, porque até fazendo certo, você vai estar errado para o outro, por conta do nó da amargura. O coração amargo, irmãos, ele vê culpa em tudo e graça em nada. O segundo nó que o apóstolo Paulo vai tratando para a comunidade de Éfeso e que nós estamos trazendo para o casamento é a indignação e a ira, que representa para nós o nó das reações desproporcionais. Porque indignação e ira, irmãos, é o resultado de algo que foi acumulado demais e agora transbordou. Não costumo dizer que perigosa é aquela pessoa que está sempre quieta, sempre guardando. Não costumo dizer isso, porque quando ela se ira, quando ela se indigna, ela tem um resultado muito grande. Então, muitas vezes, irmãos, no casamento, as coisas vão sendo acumulado, e aí, quando vem a reação vem desproporcional. Aí, irmãos, é aquele período, vê se você já viveu isso, é aquele período da irritação o tempo inteiro. O tempo inteiro o cônjuge está irritado. Você vai falar, ele está irritado. Você vai pensar, ele ou ela está irritado ou irritada. Você vai fazer um carinho, ele está irritado ou irritada. É a irritação constante, irmãos. Sabe aquele período da falta de paciência com qualquer coisa? Qualquer coisa. A casa está limpa, está impaciente. A casa está suja, está impaciente. Alguma coisa está acontecendo, está impaciente. Alguma coisa não está acontecendo, está impaciente. O dia está azul, está impaciente. O dia está cinza, está impaciente. Então, são reações, irmãos, que em algum momento ficaram guardadas e vieram com falta de paciência constante. E aí gera aquela resposta ríspida a todo momento. Aí fica igual um tiroteio e bala cruzada, só de palavras ríspidas. Toma lá, dá cá. E fica igual um ping-pong. Vocês sabem do que eu estou falando? Não? Isso aí já aconteceu na sua vida ou nunca aconteceu? Então essa é o nó, irmãos, da indignação e da ira. Lembremos que Tiago, capítulo 1, versículo 20, na palavra de Deus, vai dizendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas tem também, irmãos, nesse estágio aí dos nós que Paulo descreve, tem a gritaria e a calúnia, que é o nó das palavras ofensivas. Eu não vou perguntar se você já viveu ou não, mas você já presenciou um casal se ofendendo de forma muito feia? Você já presenciou um casal se xingando? Que coisa horrível. As palavras ofensivas, irmãos, as palavras que machucam, a gritaria e a calúnia. A gritaria, irmãos, ela revela para nós a falta do domínio próprio. A calúnia, irmãos, é a acusação injustamente. São aquelas frases de que você nunca muda, você é sempre assim, você é um peso na minha vida, melhor seria se você não estivesse aqui. São palavras desse nível, irmãos. Parece que nós, enquanto cristãos, se em algum momento vivemos isso, nos esquecemos, por exemplo, o que Provérbios nos ensina, quando ele diz que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Mas infelizmente, irmãos, em alguns casamentos, chega-se a um quarto ponto, é o ponto da maldade, onde o nó é a intenção errada e deliberada.
Aí, essa palavra aqui no original, irmãos, quando ele vai falando bem como de toda a maldade, ela é traduzida como uma maldade intencional, uma atitude planejada para ferir. É quando no casamento, irmão, chega um ponto onde alguém está deliberadamente, conscientemente e com a intenção de ferir o outro, e faz isso de propósito. Aí o casamento, ele entra no nó da maldade, que é um dos piores que alguém pode viver enquanto casal. Aí você já não machuca sem intenção, você machuca deliberadamente. Você planeja o mal do outro. Você arquiteta de alguma forma para que ele ou ela seja prejudicado. Você faz de propósito, você espizinha, você é cruel, você é malicioso ou maliciosa, você arquiteta o mal para o seu cônjuge. Você tira algo só porque você sabe que aquilo vai fazer mal. Você deixa de fazer o bem justamente para poder fazer o mal. E tem casamentos, irmãos, que eles chegam nesse nó. O nó da intenção errada, o nó da maldade. O apóstolo Paulo, percebendo isso, irmãos, naquele convívio relacional, ele não apenas consegue diagnosticar esses nós, como ele também consegue dar os direcionamentos, irmãos, para que esses nós sejam desfeitos. E aí nós entramos agora na parte onde a palavra de Deus nos ensina a desfazer os nós do casamento. E aí ele diz isso lá no versículo 2 e no versículo 32. Vamos ler juntos o que ele dá como caminho? Vamos lá? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Percebeu aí quais são os caminhos para desfazer o nó? Humildade e doçura, está dizendo o versículo. Qual é o segundo, irmãos? Paciência. Qual é o terceiro? Suportar uns aos outros. Qual é o quarto? Serem bondosos. Qual é o quinto? Serem compassivos uns com os outros. E qual é o sexto? Perdoando-se mutuamente. Humildade, doçura, paciência, suporte, bondade, compaixão e perdão. Humildade e doçura, irmãos, é a postura do casamento que desarma os conflitos. Paulo está dizendo, irmãos, que biblicamente o processo de restauração de um relacionamento não está baseado em quem está certo, está baseado em quem está disposto a descer do seu próprio orgulho. Isso é humildade, irmãos. A humildade é você abrir mão do seu orgulho por conta do relacionamento. É quando você não está preocupado em quem está certo, mas você é humilde. Então nessa humildade você reconhece que você também erra. A humildade no casamento, irmãos, é quando temos coragem de chegar para o outro e reconhecermos: olha, eu fui duro demais, eu errei, eu quero que você me perdoe. A humildade, irmãos, é entender que nós não estamos numa disputa, mas em uma aliança. E essa doçura aí que vai dizendo a palavra aqui no significado, ela é a mesma coisa que mansidão.
E mansidão, que para muitos é fraqueza, mas na Bíblia não é fraqueza, é a força sob controle, já dissemos muitas vezes aqui. Agir com calma, responder com calma aonde há tensão, ou seja, aonde há nós. É trocar o tom ríspido, irmãos, pela suavidade de quem quer restaurar e não vencer. E nós percebemos, irmãos, embora não usemos muitas vezes quando é conosco, mas percebemos que a humildade e a doçura e a mansidão, quando elas entram na conversa, o conflito perde a força. Seja sincero, você consegue discutir e brigar muito tempo com quem é humilde e manso? Não, irmãos, a humildade e a mansidão, ela constrange a gente. É ou não é verdade? Pensa um pouco fora da relação conjugal, talvez onde seja uma das áreas mais difíceis de viver a mansidão e a humildade. Mas qualquer outro relacionamento, irmãos, quando nós recebemos humildade e mansidão, isso desarma a gente. A humildade e a mansidão, ela desarma o conflito. O outro caminho que o apóstolo Paulo dá para tirar esses nós é a paciência. E a paciência no casamento, irmãos, é entender que tem tempo para que o processo do outro seja vivido. É entender que nenhuma transformação no casamento, grave isso, olha, acontece de um dia para o outro. Ser paciente no casamento é dar ao outro o espaço e o tempo para que ele cresça, para que ele amadureça, sem desistir, ainda que esse processo demore um pouco, porque tem casamentos e tem relacionamentos que os ritmos são diferentes. Talvez você tenha um ritmo diferente do teu cônjuge, então você já amadureceu, você já alcançou coisas que ele ou ela ainda não. Então é nessa hora que entra a paciência, porque você talvez tenha que ver o cônjuge lidando com áreas que ele ou ela ainda não amadureceu, mas você amadureceu. A paciência diz para o outro: olha, estou aqui, enquanto você está sendo tratado por Deus. Lembremos que somos casais cristãos, e casais cristãos, irmãos, experimentam transformações na sua vida, operada pelo Espírito Santo de Deus. A paciência é quando você troca a reclamação pela oração. Então você não reclama constantemente, mas você ora constantemente pela transformação do cônjuge. É quando você ouve mais do que exige. É quando você crê que Deus está fazendo um trabalho no coração dele, assim como fez ou está fazendo no seu. Ela dialoga com as próprias palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, capítulo que chamamos de capítulo do amor, quando Paulo vai nos lembrando que o amor é paciente. O amor é paciente. E nessa paciência, irmãos, está o saber esperar o crescimento e o amadurecimento do outro, ainda que o teu tenha vindo primeiro. O terceiro passo que o apóstolo Paulo dá para desfazer esses nós suportar com amor, que no casamento traz para nós o compromisso de permanecer junto. E esse suporte aqui, você deve saber muito bem, esse suportar aqui não é esse suportar que a nossa língua portuguesa muitas vezes nos traz e nós usamos. Não, eu estou suportando isso, como se trouxesse essa ideia pejorativa, esse algo que você estivesse ali fazendo de forma obrigatória. Não, esse suportar é dar suporte, é sustentar, é carregar, é permanecer do lado, mesmo quando o outro está fraco. Então tem a ver com um compromisso, tem a ver com permanecer junto. O próprio Paulo lá em Gálatas capítulo 6 versículo 2, ele diz: levai as cargas uns dos outros. Não bastasse isso, irmãos, o apóstolo Paulo diz ainda que nós no casamento são desfeitos com bondade. E bondade, irmãos, não é sentimento, bondade é decisão. Bondade ela é ativa.
A bondade, irmãos, é escolher responder com graça, com generosidade. É algo ativo, é uma resposta a algo. Romanos 2 não vai aparecer no multimídia. Romanos capítulo 2, versículo 4 vai nos ensinando, irmãos, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, trazendo a ideia para nós de que nós nos arrependemos sobretudo por causa da bondade de Deus. Então a nossa bondade também na vida do outro pode contribuir para o arrependimento, para o crescimento, para o quebrantamento na vida dele. Depois Paulo vai dizendo que o próximo passo para desfazer o nó é a compaixão, que é a capacidade de sentir o que o outro sente. Compaixão não é pena, irmãos. Compaixão é a decisão de entrar na dor do outro. É quando eu escolho parar de olhar apenas para as minhas mágoas e tento compreender as dores e as limitações do outro. É se perguntar: o que ele está carregando que eu não estou vendo? Será que eu não estou exigindo demais? Será que eu não estou esperando algo que a pessoa nunca vai conseguir oferecer? E ele ainda completa dizendo que o passo para desfazer os nós é o perdão. E o perdão, irmãos, é a chave que solta o nó. Vamos ler mais uma vez os versículos. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mas preste atenção numa coisa aqui, que muda tudo. Nós não apenas devemos usar a chave do perdão que solta o nó, mas o apóstolo Paulo vai dizendo que nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo. E é isso que muda e sempre vai mudar tudo, irmãos, quando tratamos qualquer relacionamento com base na palavra de Deus. Porque o padrão, irmãos, do nosso perdão aqui não é o merecimento do outro. O padrão do nosso perdão não é o merecimento do nosso cônjuge. É a graça que nós recebemos de Deus. Deus nos perdoou, irmãos, mesmo quando nós não tínhamos e não temos direito. Deus nos perdoou, irmãos, por coisas que nós nem lembramos mais, e nem Ele, ou até por coisas que nós já fizemos e depois, repetidamente, erramos novamente, e Ele nos perdoou. Deus sempre nos perdoou e nos perdoa de maneira completa, irmãos, sem guardar nenhuma mágoa, nenhum rancor, sem deixar nenhum resquício daquilo. E é desta forma que a palavra de Deus nos convida a perdoar, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Isso no casamento, irmão, significa dizer que o amor que temos um pelo outro, ele é maior do que a dor, ele é maior do que o sofrimento, ele é maior do que o rancor. É dar, irmãos, ao outro aquilo que Deus nos deu na cruz, uma nova chance sem cobrança, com amor verdadeiro. Isso nos mostra, irmãos, que desfazer os nós do casamento pode ser difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Guarde isso. Humildade e mansidão, paciência, suportar
uns aos outros, bondade, compaixão e perdão. Quando essas atitudes, irmãos, elas são vividas com sinceridade, o que era nó começa a se soltar e os laços começam a serem feitos novamente. O perdão é a chave, irmãos, que faz com que os nós sejam desatados. E é o que Deus espera de nós, de cada casamento, de cada família aqui, que talvez tenha vivido as negligências no relacionamento, as expectativas não comunicadas, as cobranças constantes, que tem levado à amargura, à indignação e ira, à gritaria e calúnia, e até mesmo à maldade, mas que hoje, pelo poder desta palavra, podem ser desfeitos. Nossos casamentos foram feitos para viverem com laços e não com nós. Então Deus te convida hoje a colocar um laço no seu casamento. Luana, Gleidson, vem cá. Sobe aqui, que a gente vai ver se vocês resolveram o problema aí. E aí, Gleide, soltou todos os nós? Ela tirou um, você tirou o resto. Dá licença, tá? Tem nó aqui, irmãos? Não, não tem. Mas tinham muitos? Sim ou não? Sim. Eles estavam apertados? Estavam. Estava apertado? Dava para tirar e remover rapidamente? Não, não dava. Mas eles foram tirados ou não? Sim. E conforme eles foram tirados, irmãos, eles podem ser restaurados. E sendo restaurados, o que era nó pode se formar novamente em laços. O casamento não precisa viver os nós. Pode segurar um em cada ponta. O casamento não precisa viver os nós. Ele pode viver os laços. Isso é simbólico na vida do Gleidson e da Luana, mas também na minha e na sua vida. Amém? Você pode ficar de pé, pode ficar perto do seu cônjuge. Você pode ficar perto do seu cônjuge aí nesse momento. Pai, baseado nesta palavra, que é a palavra de Deus, que nós colocamos cada casamento, cada vida conjugal aqui diante de Ti. Cada situação, Pai, que tem trazido desconforto, que tem criado nós e trazido, Deus, insatisfações ou problemas na vida conjugal. Nós repreendemos todo o mal, mas pedimos ao Senhor também para que nesta noite, Deus, haja um entendimento, haja um coração quebrantado, haja uma mente disposta a fazer a Tua vontade, Pai, e buscar restaurar aquilo que um dia já foi bom, mas por algum momento se desfez. O Senhor é o Deus da restauração. O Senhor é o Deus que é capaz, Deus, de moldar e mudar qualquer situação na nossa vida. É capaz de resgatar, Deus, e trazer no formato de novo, restaurar aquilo que foi perdido. E que assim seja, Deus, nesta noite, na vida de todos aqueles que estão perdendo o brilho, Deus, em relação ao casamento, que têm perdido o brilho, Deus, em relação à vida conjugal. Que nesta noite, Deus, possam ser restaurados pelo Senhor.
casas e famílias aqui sejam fortalecidas, Deus, encorajadas, despertadas pelo Senhor. Que Teu Espírito Santo complete essa palavra em cada coração, em cada vida, em cada união aqui nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Deus abençoe.